direitos. À época, estender direitos até abarcar animais soava tão absurdo quanto estendê-lo às mulheres ou aos escravos. Esse foi exatamente o título, de um panfleto escrito por outro filósofo chamado Thomas Taylor, e ele escreveu um livrinho assim, The Vindication of the Rights of Brutes. Eu tenho também esse panfletinho, consegui, em 1793. Ele ironizava a feminista britânica Mary Wollstonecraft, que publicara The Vindication of the Rights of Women. Então ela faz a reivindicação dos direitos das mulheres, em 1792. Um ano depois, um homem bem machista escreve um panfleto, a reivindicação dos direitos das bestas. Taylor ironiza da seguinte forma: bem, já que as mulheres exigem direitos iguais aos dos homens, por que a gente não aproveita, deixa e já atribui os mesmos direitos a todas as bestas? Esse foi o texto dele. Bestas é um termo em inglês usado para designar os animais que são empregues para trabalhos forçados, para serviço dos humanos. Animais, mulheres e escravos sempre foram, ao longo da história humana, dotados de sensibilidade, consciência, sentiram dor, sofreram, buscaram seu próprio bem a seu próprio modo, sempre que foram deixados livres para fazerem isso em paz. Mas há 230 anos atrás, a moralidade vigente na Europa, da qual nós somos herdeiros, porque somos todos educados nas tradições e nos valores morais dos europeus e não dos indígenas que aqui habitavam, ou dos africanos que foram sequestrados. Então, essa moral da qual todos nós aqui somos signatários, considerava esses seres, mulheres, negros e animais, meros objetos da propriedade masculina. Sujeitos ao direito masculino, não eram sujeitos de direito próprio. Exatamente tal sujeição ao ordenamento jurídico masculino igualou mulheres, escravos e animais na história humana. Por isso, o que representa a libertação de uns, hoje, ecoa como ameaça e reivindicação da libertação dos outros. Animais, mulheres e escravos. Os dois textos defendendo o fim da crueldade contra os animais são escritos não de graça, não fortuitamente, nos 2 anos mais marcantes da luta pelo fim da crueldade contra os humanos, 1776 e 1789. Das revoluções norte-americana e francesa, recebemos o ideal da libertação humana e animal. Escolher e seguir a própria escolha caracteriza o que naturalmente chamamos de autonomia individual. Do grego, autonomoi, significa aquele que leva a autonomia, aquele que leva a lei em si mesmo, não precisa de um outro subjugando ele a sua lei. Nesse exato sentido, animais não humanos são indivíduos autônomos, seres que têm em si mesmos a lei. Essa lei pode ter diferentes nomes: carência, necessidades, interesses, desejos e a capacidade mental e psicológica de viver seguindo a lei inerente à sua espécie. Sua inteligência e sensibilidade, tal qual em humanos, destinam-se à busca do bem próprio de sua natureza, em particular do bem do indivíduo que cada animal é. No entanto, para que se possa entender por que precisamos de ética para lidar com os animais e outras formas de vida além da humana, é preciso lembrar que há uma diferença. Os animais ainda se encontram direta e indiretamente sob o domínio absoluto da propriedade humana. A exemplo do que, na história, os africanos e as mulheres e os estrangeiros também já se encontraram em qualquer império. Para um proprietário opressor e tirânico, não há nada nos sujeitados à sua tirania que possa torná-los semelhantes a si. A lógica da dominação traça uma linha divisória intransponível na mente humana. Ela exclui todo e qualquer ser vivo não humano do âmbito moral no qual dá guarida aos humanos. Em seu livro Animal Rights, Direitos Animais, publicado em Londres em 1892,
Então, portanto, um século depois de Humphrey Prima, Jeremy Bentham, Thomas Taylor e Mary Wollstonecraft, do final do século XVIII, Henry Salt escreve: mas pode ser replicado. Simpatia vaga por animais inferiores é uma coisa, e o reconhecimento definitivo de seus direitos é outra. Onde está a razão para supor que devemos avançar na simpatia pelos animais, mas não na tese dos direitos? Henry Salt foi um dos maiores amigos do Gandhi, e foi com ele que o Gandhi aprendeu os argumentos éticos de defesa animal, que o Gandhi vinha da Índia, de uma tradição jainista, que é da mãe dele. Os jainistas são os primeiros veganos da história da humanidade, né? E eles vivem procurando, ao máximo, não tirar a vida de nenhuma forma viva. Quando eles caminham, por exemplo, eles não têm tecnologia, não usam motores, não usam máquinas, não usam animais para nenhum serviço, não comem nada que vem dos animais e também não derrubam plantas, só comem sementes, frutos e tubérculos. Depois no debate a gente pode conversar um pouco sobre isso. Bem, o Gandhi vem de uma família jainista, ou de uma mãe jainista, que ensinou ele a não comer carne, mas ele comia laticínios. Até ele lamenta, no momento, na sua história, ele lamenta não ter conseguido abolir o uso do leite, do ghee, né, da manteiga clarificada na sua dieta. E reconhece como um limite dele. Ele não foi capaz de fazer esse salto. Bem, quando Gandhi foi para a Inglaterra com 17 anos para estudar direito, ele era vegetariano. Aí, na Inglaterra, imagina, final do século XIX, metade do século XIX, no último quartel, ele não tinha muito restaurante, muito conhecimento de quem era vegetariano. Então, ele pediu informações e indicaram ele esse filósofo. Falaram: tem um humanista aí que é um vegetariano, defensor dos animais. É bom você se juntar com ele, que ele vai ensinar para você como sobreviver aqui como vegetariano, que ele é um vegetariano. Assim começou a amizade do menino, de 16 anos, com esse filósofo. E depois o Gandhi, por 2 ou 3 vezes nos discursos dele internacionais, ele se referiu a essa amizade, dizendo que foi significativa na vida dele, porque ele tinha argumentos religiosos da tradição hindu em defesa do princípio da não violência, mas ele não tinha argumentos éticos para defender os animais. E essa argumentação ética a partir do Henry Salt. Segundo Henry Salt, todo movimento de libertação se sustenta sobre o argumento ético. A opressão e a crueldade fundam-se invariavelmente na má vontade para estabelecer a simpatia com aquele que é semelhante, mas vulnerável. O tirano não tem simpatia alguma por sua vítima, porque ela é fraca e vulnerável. Se tiver, dará um ultimato à tirania e reconhecerá direitos àquele que foi objetificado por ele. Na mesma época, a última década do século XIX, José do Patrocínio escrevia, aqui no Brasil, contra a tirania do chicote que assegura a escravização de humanos e o uso de sua força de tração e outras habilidades para benefício dos tiranos. Abolição, então, ou dieta vegana. O que significa um pouco esses conceitos? Ter nascido sem querer, sem ter empenhado esforço algum para isso e dever a vida a alguém, seja, cada um escolhe o que preferir, aos progenitores ou à família, à natureza ou a uma divindade, é algo que iguala todos os animais que, para sobreviverem ao nascimento, isto é, ao corte do provimento, necessitam do cuidado de terceiros. Visto desse ângulo, podemos entender que os outros animais são, nesse aspecto, iguais a nós. Nascer não foi reivindicação sua. Morrer também não é seu maior desejo. O mesmo se aplica a nós. Se nosso desejo de permanecer em vida é o que tipifica quem nos matar como assassino, e porque matam um ser humano, então se fala é um homicida, por que deveria ser considerado não assassinato tirar a vida de um animal que se empenha em manter-se vivo, quando sua vida e seu modo de garantir-se em vida não ameaça a nossa? Por que nós temos a palavra homicídio e não temos o gaticídio,
canicídio, cavalicídio, equicídio, bovicídio,